Ganhei um fone rosinho. Essa aula é para a turma 1003. Hoje é dia 7 de maio. E a gente vai falar o prazer na experiência estética. Na verdade, é a continuação da aula anterior. A tarefa que vai ficar lá na plataforma, eu vou colocar esse textinho, quer dizer, o texto já está lá, mas eu vou especificar a página que a gente vai ler. A gente vai ler hoje da página 83 a 91. E vou colocar um curta-metragem lá, que chama Língua das Coisas, que é 15 minutos, é um filme, é um curta-metragem, 15, 16 minutos, e tem a ver com esse texto que a gente está falando. Então eu vou colocar aqui o texto, vou encontrar aqui, me diz aí se vocês vão visualizar, peraí. Tá dando para ver? Vê aí. Tá dando. Consegue ver o texto aí? Beleza, então. Então ele fala aí, ó, logo no início. Alguns aspectos da experiência estética não foram devidamente abordados nas páginas precedentes. No entanto, como eles gravitam em torno de uma questão mais ou menos central, qual seja o caráter prazeroso dessa experiência, reservou-se esse último capítulo para que possam ser tratados conjuntamente. Porque tem gente que diz que a experiência estética só se dá também com desprazer, não é prazeroso. Então ele vai tentar explicar como é que isso funciona. Em geral, tal questão costuma provocar alguma polêmica entre os que ainda não se dispuseram a estudar mais a fundo a experiência da beleza, segundo tenho observado. Não é muito pacífico para essas pessoas que a experiência estética seja sempre causa de prazer. Se mais não fosse, creio que seria um contrassenso dizer-se que uma vivência que desperta um sentimento do belo pode provocar também reações desprazerosas. É simples, contudo, identificar-se a origem de tal dúvida. Aí ele vai lá, vamos ver na próxima página. Eu pulei demais. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Peraí. Aqui. Traçar algumas considerações que a resolvam a contento. De mais a mais, o caráter prazeroso da experiência estética é algo com que todo mundo concorda, com que concorda a maioria dos filósofos e estetas, que ele está querendo dizer aqui que a experiência estética nos dará, obrigatoriamente nos dará prazer. Então, vamos continuar aqui na nossa leitura. Segundo discutido nos capítulos anteriores, frente a uma obra de arte, nossos sentimentos entram em consonância. Peraí, chegou alguém. Segundo discutido nos capítulos anteriores, frente a uma obra de arte, nossos sentimentos entram em consonância com suas formas e assim vibram, causando-nos reações emocionais. A gente falou sobre isso quando a gente falou que o objeto artístico não tem nele mesmo beleza e a beleza também não está em nós, exatamente, né? Está no encontro entre as duas coisas. A arte é-nos uma espécie de espelho, face ao qual descobrimos e conhecemos aspectos de nosso sentir, muitos dos quais até então insuspeitados. Porém, o cerne dessa questão se refere à qualidade dos sentimentos despertados no espectador, que não é idêntica à dos sentimentos surgidos na vida prática. Então, ele vai tentar também nesse texto também provar para a gente que a gente tem que estar disponível para que essa experiência estética se dê em nós, né? Se a gente está vivendo só a experiência prática, né? A gente falou sobre isso, quando a gente tem os objetos que servem para uma coisa só, utilitariamente, quando a gente vive utilitariamente, a gente não se disponibiliza para a experiência estética. Então vamos continuar. Se alguém tiver dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone e fazer a pergunta.
A arte, eu falei sobre isso. Porém, o cerne dessa questão refere à qualidade, ok. Tomemos como exemplo um filme, não sei se vocês já ouviram falar desse filme aqui, que há pouco tempo fez sucesso no nosso país, há muito tempo, da década de 80, é o Pichote, do diretor Hector Babenco. Nele se vê a terrível realidade em que vivem milhares de menores brasileiros, tanto pelas ruas de nossas metrópoles, quanto no interior das instituições pretensamente destinadas a educá-los. Quando infratores, assistindo, certamente identificaremos em nós sentimentos como indignação, dor, raiva, angústia, etc. Mas nem por isso, nem sabendo de antemão o que nos espera, deixamos de ir ao cinema para ver essa obra. Seremos todos masoquistas ou autoflageladores? É claro que não. Então, ele está fazendo aqui uma referência ao filme Pichote, né, que traz questões sociais difíceis da gente assistir. Opa, sejam bem-vindos aí, gente. Beleza? Estou aqui falando, estou na página 83 do livro O que é Beleza. Então ele está falando do filme que traz questões difíceis, né? De questões sociais complexas, né? Mas eu posso também exemplificar com pessoas que gostam de ver filme de terror, por exemplo, né? Você sabe que aquilo vai te causar um problema, nem por isso você vai deixar de ver. E aí, oi. Ah, tá. Então, e ele vai explicar ao longo do texto, né, como é que se Oi, dá isso. professor, cheguei. Oi, Eri, beleza? Tô Beleza. lendo aqui um textinho explicando. Tá. Dá pra ver? Olha o texto aí. Vai aparecer. Apareceu aí o texto? Sim. Beleza, então. No interior das instituições pretensamente destinadas a educá-los, mas nem por isso, nem de antemão. Claro que não. Apesar de tudo, das situações deprimentes expostas ali, ao final da sessão sentimos-nos recompensados por termos fruído uma obra de arte. Ele está falando aqui que a obra de arte também pode causar desprazer, mas nem por isso a gente deixa de assistir filme de terror ou filme que tragam para a gente questões difíceis. Ou seja, uma obra que foi motivo de prazer, de onde. Ah, tá. De onde, então, provém esse sentimento de prazer concomitante da beleza? Basicamente, do reconhecimento da justeza das formas encontradas pelo diretor para despertar em nós todos aqueles sentimentos que ela nos provocou. Ela nos fez vibrar, nos tomou e nos impôs a nós como toda a sua realidade ainda esmagadora. O que ocorre, segundo afirmado nas linhas atrás, é que a qualidade dos sentimentos do espectador frente à obra é distinta da sua qualidade na existência do dia a dia. Desliga o seu microfone aí. Só clicar aí para desligar. Então, eu vou voltar aqui. Ó. O que ocorre, segundo afirmado em linhas atrás, é que a qualidade dos sentimentos do espectador frente à obra é distinta da sua qualidade na existência do dia a dia. De certo modo, os sentimentos se dão ali com o caráter de como se, isto é, como se fossem os mesmos da vida prática. Você tem um distanciamento, né? Quando você vai ver um filme de terror, você não está. Inclusive, eu até vi essa semana um filme de terror da década de 80 que os personagens entravam no filme. Não sei se alguém já viu esse filme. Só que a gente não entra no filme, né? A gente vive distanciamento. Então a gente tem a experiência em nós, mas a gente não está sendo cortado no filme de terror ou recebe o tiro ali no filme de Pichote, né? A gente tem um distanciamento. A tristeza, de certo modo, a tristeza que sinto face à morte de um personagem no teatro é diferente da que sinto por ocasião da morte de um amigo. Na experiência estética, estamos frente a um símbolo, e o que sentimos guarda também essa qualidade simbólica. A respeito disso, comenta a filósofa Susan Langer. Aí ela fala: a alegria de uma experiência estética direta indica a que profundidade de mentalidade humana essa experiência chega. Pode-se dizer verdadeiramente que uma obra de arte, ou qualquer coisa que nos afete, como faz a arte, provoca algo em nós, porém, não no sentido usual, dar-nos emoções e estados de ânimo, que é negado, e com razão pelos estetas. O que ele provoca em nós é uma formulação de nossas concepções de sentimento e nossas concepções de realidade. Por isso, visual, realidade visual. Vamos ver aqui, continua.
Espera aí que alguém pediu para entrar. Beleza? Pô, 11 pessoas, tá bacana hoje, hein? Então, vamos lá. Seguindo mais um. Pedro Henrique. Ei, gente, tô aqui já, comecei a falar aqui. Tô falando pra caramba. Peraí. Então, factual e audível em conjunto. Ela nos dá formas de imaginação e formas de sentimentos. Inseparavelmente, quer dizer, clarifica e organiza a própria intuição. Então, o que ele está querendo dizer para a gente, quando a gente tem contato com a obra de arte, de alguma forma, né, nós nos reconhecemos naquilo que está acontecendo e organizamos os nossos sentimentos. É quase como uma sessão terapêutica, né? Se no momento da experiência estética, conforme discutimos no capítulo 4, foi nossa última aula, deixamos a vida prática lá fora, isto é, vivenciamos uma nova realidade, isso, contudo, não significa uma perda de nós mesmos. Não equivale a uma forma de amnésia. Por mais envolvido que o espectador esteja com o filme, por exemplo, em algum lugar dele permanece a consciência de que é apenas um espectador sentado na poltrona do cinema. Alguém quer comentar alguma coisa a esse respeito que a gente falou até agora? Pode abrir o microfone e falar aí, se quiser comentar. Então, vou seguir. Por mais emotivo que o espectador esteja com o filme envolvido, né? Por exemplo, em algum lugar dele permanece a consciência de que é apenas um espectador sentado na poltrona do cinema. Eu acabei de falar, né? Quando eu fui ver o filme em 1917, a gente tem a impressão de que a gente acompanha os soldados ali. Não sei se alguém já viu esse filme, mas você não está na batalha. Mas aqueles sentimentos ali de morte iminente, né? Que o filme vai passando para a gente, você experimenta, né? De certa forma, né? Eu parei. Ah, tá. É justamente por saber do caráter precário e ilusório da realidade com a qual me envolvo na experiência estética que me permito deixar fluir os meus sentimentos sem medo algum. Então, né, você pode assistir um filme de terror sem ficar preocupado de ser esfaqueado, por exemplo. Podem ocorrer, no entanto, reações de desprazer frente a uma obra de arte por parte de algumas pessoas. Isto, todavia, significa simplesmente que o acontecido com elas, na presença da obra, não foi uma experiência estética. Elas não entraram em relação, né, com o objeto, com aquelas formas expressivas. Há alguns motivos principais para que tal aconteça. Vejamos quais são. Então, ele vai falar aí quando a gente não consegue se relacionar com o objeto artístico. Vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Suponha, por exemplo, que o diretor de uma dessas instituições para menores infratores assistisse ao filme Pichote e ficasse indignadíssimo. Indignadíssimo. Vamos ver. Indignadíssimo com as denúncias ali contidas. Porém, não indignado como nós ficamos. O filme lhe tocou as feridas, mas de outra maneira. Tornou, aos olhos do público, um dos responsáveis pela situação representada na tela. Não sei se vocês entenderam isso, né? O filme que traz uma denúncia social, né? Se for visto pelo diretor dessa instituição que abrigava o Pichote, como é que ele vai receber esse filme? Ele vai receber como uma ofensa ao trabalho dele, né? Ele não vai se distanciar, ele não vai conseguir ver o filme como uma obra de arte, como um trabalho, né? Ele vai ficar preocupado. Em momento algum, ele conseguiu aquela distância necessária para fluir a obra. Em momento algum, ele abandonou sua percepção prática em favor da estética. E isso porque o próprio filme em si, enquanto um objeto expressivo, segue sua carreira através do país, fornecendo também material necessário para que ocorram debates e denúncias, sempre políticas, como a vida real. Nível da realidade cotidiana, o que certamente não lhe agradaria caso extraia alguma vantagem desse estado de coisas. Assim, a primeira causa de reações desprazerosas frente à arte tem a ver com a incapacidade de entrar em relação com ela e de ser incapaz de substituir a percepção prática pela estética. E isso vai acontecer
quando a gente tiver contato com a obra de arte contemporânea, por exemplo, que a obra de arte contemporânea, ela exige de você uma participação, que você complete a obra. Você vai... É como se a obra faltasse peças e você fosse completar com a sua vivência individual, com a sua subjetividade. Por isso que é tão difícil a gente ter contato com a obra contemporânea, né? A gente tem que conhecer a história do artista, saber o percurso dele, o que fez ele chegar até ali naquelas obras. Então é isso que ele está falando, precisa conhecer. Assim, a primeira causa de reações desprazerosas, já falei sobre isso aqui. No exemplo acima, o diretor tem-se o caso em que essa incapacidade se deve ao fato de que a própria existência da obra, enquanto objeto político expressivo, nele mesmo, já desperta, por algum motivo político qualquer, a ira de determinados indivíduos. Para aquele cidadão do exemplo, o filme não guarda diferenças com os muitos artigos de denúncia publicados nos jornais, quanto ao aspecto repressivo de substituição, e que ele se esforça em refutar e desmentir. Lembre-se que o nazista Goering, que dizia: cada vez que eu ouço falar em cultura, o que ele faz? Vamos ver. Cada vez que eu ouço falar em cultura, puxo logo o revólver. Então, para Goering, né, ele não conseguia separar uma coisa da outra. Para ele, cultura é como se fosse uma denúncia, como se fosse subversivos, né? Pessoas subversivas são relacionadas à cultura. Então, né, ele não consegue se distanciar de uma coisa e ele saca logo o revólver. Um segundo motivo pelo qual o indivíduo não consegue manter uma relação estética com a arte, tornando assim sua experiência borrada com as tintas do desprazer, pode-se dizer que se situa no polo oposto à situação anterior. Trata-se daqueles casos de neurose profunda. Aí ele vai falar aqui, na verdade, que aqui nenhum de nós tem isso, né? Quando a gente não consegue, quando o sujeito não consegue separar, separar a realidade do sonho, né? São problemas psicológicos mesmo, né? De psicanálise. A pessoa que é esquizofrênica, ela não consegue separar a realidade, né, do sonho ou da fantasia. Professor, não consegue entrar na live. Pede para ele clicar de novo lá no link, por favor. Ajuda aí a gravar onde eu parei, gente, por favor. Pede para o Lucas Duarte clicar de novo lá no link. É porque eu devo ter aqui não visto a solicitação dele. Então, só estou dando aqui uma prévia do que ele vai falar. Ok. Só uma prévia do que ele vai falar, do que ele vai tentar explicar. Aqui tem algumas pessoas que não conseguem se relacionar, ou não conseguem... Opa, agora sim. Não conseguem se relacionar com um objeto artístico, né? Ou não conseguem desenvolver uma experiência estética, porque tem essa questão meio que patológica mesmo, de problemas psicológicos, né? Vamos voltar aqui. Então ele fala, trata-se daqueles casos de neurose profunda, de pré-psicose ou mesmo de psicose, em que os planos de realidade se confundem e o indivíduo acaba por mergulhar inteiramente no universo da obra, como observamos na teoria de Rosenweil. A experiência estética mobiliza em nós forças profundas, trazendo-as à tona desde as camadas inconscientes. Contudo, mantemos o equilíbrio, porque não nos abandona a consciência do caráter de como ser, né? Como ser da obra. Aquilo não é exatamente, né? Só como se fosse, né? Da obra que temos à frente. Possuímos um eu suficientemente estruturado para manter o domínio da situação, sabendo ser apenas ficção que assistimos. Então aqui ele explica muito bem, né? Cada um de nós tem um domínio de si, sabe que aquele filme, né? O que está acontecendo ali é uma ficção, né? Você não está vivendo, você não vai ser esfaqueado no filme de terror, né? Então você consegue, né, experimentar as sensações que causam em você, que a imagem causa em você,
sem sabendo que você não vai morrer, né? Naqueles casos patológicos, né? Porém, isso não acontece. E o dique do eu, quer dizer, o que está protegendo, né? Ele está falando, a proteção do eu se rompe, fazendo confundir a turbulência do inconsciente com a realidade da obra. Então, esse camarada aí, o Ernst Weig, comentando a diferença entre o... Oi, fala aí. Alguém quer falar? Lohane, desliga o seu microfone, Lohane. Por favor, obrigado. Então, comentando a diferença entre o psicótico e o indivíduo criador. Aí, alguém pediu para entrar? Ah, tá ok. Tudo bem, sem problema. Comentando a diferença entre o psicótico e o indivíduo criador, que no nosso caso pode ser tranquilamente substituído pela figura do espectador, diz que quem cria é sempre capaz de alternar entre modos de pensar articulados e inarticulados, combinando-os na solução de seus problemas e tarefas, ao passo que o psicótico não criativo acaba fatalmente por sucumbir à tensão entre as formas, né? Ele vai sucumbir entre as formas consciente e inconsciente do mecanismo mental. Ele não consegue discernir, então ele não desenvolve uma experiência estética. Porque ele não consegue integrar essas duas instâncias da mente, elas se confundem num verdadeiro caos, resultando dessa mistura, num predomínio das funções inconscientes, que assim estilhaçam a sensibilidade da superfície e destroçam a razão. Ou seja, o sujeito não tem domínio do que está acontecendo, ele não tem discernimento, o que é ficção, o que não é ficção, ele mistura as coisas todas, entendeu? É um problema, né? Aí ele vai continuar assim. Por fim, tem-se o caso mais comum de desprazer, ou mesmo de não prazer, isto é, de indiferença, face a uma obra de arte devido ao não aprendizado anterior do seu código. A gente falou sobre isso na aula anterior, né? Quando, por exemplo, o sujeito se especializa em música, ele vai se relacionar diferentemente com a música, com o som, né? Quando você começa a aprender coisas de teatro, né? Exercícios para poder projetar a voz ou se comportar o corpo, né? Como é que você vai fazer com que o corpo transmita uma mensagem, né? Quando você começa a estudar esses detalhes, esses elementos, você se relaciona com as outras coisas, com a realidade de uma outra forma, né? Você começa a observar o outro, né? Geralmente, quando você trabalha com arte, né, você começa a ver o mundo de outra forma, né? Quando você vai assistir um filme, você vai ver os detalhes, né? Então, todos nós, de uma forma ou de outra, educamos nossos sentimentos a partir dos códigos estéticos presentes em nossa época e cultura. Isto é, aprendemos a ver em determinados estilos de arte os símbolos de nossos sentimentos. E assim, nos identificamos com eles. Assistindo, por exemplo, a certos dramas do cinema mudo, na maior parte das vezes achamos cômicas as formas como são expressas as emoções e sentimentos mais pungentes dos personagens. Os filmes de Charlie Chaplin, eles não têm música, nem têm fala. No entanto, né, através dos gestos e das ações, eles comunicam, né, comunicam muito, né? E a gente acha graça, né? Se vocês puderem ver os filmes do Charlie Chaplin, é impressionante. Todo mundo se identifica, todo mundo consegue entender aquilo. Acostumados ao cinema moderno, construímos a partir de outras formas expressivas. É-nos impossível sentir as emoções pretendidas pelo diretor do começo do século. E algumas pessoas não conseguem se relacionar com um tipo de filme mudo, por exemplo. Ou ainda, quando tomamos contato com a música indiana pela primeira vez, por exemplo, é bastante difícil que sejamos levados a uma relação estética com ela, já que é construída com escalas, harmonias e ritmos diferentes daqueles presentes na música ocidental. Eu acho que cada indivíduo interpreta e se identifica com a obra de acordo com o seu... Eu não consegui ler, mas espera aí, daqui a pouco você fala. Você abre o microfone e fala um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Peraí. É necessário o quê?
a próxima página. Está acabando já. É necessário que nos submetamos a um aprendizado desse novo código. Então, código específico para podermos fluir a obra com prazer. Esse é exatamente o caso que vem ocorrendo com o exímio músico, compositor brasileiro Arrigo Barnabé. Vocês não conhecem, mas ele está vivo ainda. No âmbito da música popular, introduzindo nela um sistema atonal, que é uma sonoridade diferente, né? Que desde o começo do século existe na chamada música erudita, construindo frases musicais rebuscadas e ritmos truncados, produz um trabalho que soa estranho aos ouvidos de grande maioria, acostumada ao sistema tonal bem comportado da música popular, né? A música que a gente escuta muito comumente, né, ela é diferente dessa música atonal que o autor está dizendo aqui. A gente vai escutar, né, vamos ter uma oportunidade de escutar. Aliás, é triste constatar que uma boa parte dos professores nas escolas de música ainda não aceita a música erudita contemporânea. Não é o meu caso, não. Eu vou mostrar para vocês um dia como é que é essa sonoridade. É muito estranho. E o pior é que, tal qual o verdadeiro cego, que é aquele que não quer ver, não se dispõe a ouvir para aprender a sentir no novo código. Então, é preciso ouvir e entender como é que funciona essa música, né? E como é que ela é estranha, por que ela é estranha. Portanto, a experiência estética depende também de um aprendizado, né? Afinal, a beleza é uma... Aí ele vai fazer um comentário aqui que eu não concordo muito, mas eu vou ler. A beleza é uma garota sensual e refinada que não vai se entregando assim, sem que depreendamos o mínimo de esforço. É um comentário que mal feito, né? Mas eu posso fazer um outro comentário, né? É como uma amizade, né? Que você vai aos pouquinhos, você vai aprofundando a amizade, né? A amizade não se dá de cara, assim, de pá, eu conheço, né? Você vai, quanto mais convivência, né? E mais aprofundamento, você vai conhecendo melhor a pessoa, sabendo, né? Então, à medida que vamos nos tornando familiarizados com o código estético, nossa própria maneira de sentir vai se refinando, ou seja, tornamos-nos progressivamente mais sensíveis às sutilezas de nossa vida interior, aos meandros do mundo e de nossos sentimentos. E esta é precisamente a razão pela qual muitos educadores, vamos aqui, muitos educadores têm a necessidade de uma educação estética no interior mesmo das escolas. Mas isso é outra história que foge ao nosso tema central. Na verdade, nós estamos fazendo isso, né? De alguma forma aqui, eu estou tentando encaminhar vocês a um pensamento, né? A pensar a arte, não só reproduzi-la, né? Esse primeiro bimestre a gente está nessa vibe de pensar como é que funciona a arte, os códigos da arte, como é que se dá, entender que existe a experiência estética, né? Quando alguém perguntarem para vocês, né, sobre arte, vocês vão poder falar sobre, na arte tem experiência estética. Se você não tem uma experiência estética, né, a arte não acontece, né, dentro da gente. Acabando aqui, então, em relação a este aprendizado necessário à experiência estética, afirma, então, Michel Dufresne, que, para o espectador, é necessário aprender a arte como se aprende uma língua. Ele teve de ser iniciado nesse código a fim de se preparar para a experiência estética, pois uma percepção gasta, não informada, não faz justiça ao objeto estético. É preciso aprender esse léxico, né, os elementos e a gramática para compreender uma língua. É preciso ter alguma ideia do código próprio de cada arte para aguçar a percepção. Só para exemplificar isso, não sei se vocês lembram, quando a gente fez aquelas composições de marchinha, tinha muita dificuldade no início, né? Por quê? Porque a palavra tinha que encaixar na prosódia, né? Na métrica melódica, na métrica lá, na melodia das marchinhas que a gente tinha separado. Só que aos pouquinhos vocês foram começando a entender, né? Ouvindo a melodia, e aí foram conseguindo encontrar as palavras. É mais ou menos isso, né? Como é que funciona? Aí estão, enfim, os casos principais em que, frente a uma obra de arte, pode não ocorrer uma experiência prazerosa, quando não há uma substituição da percepção prática pela estética, devido a algum motivo. Quando os elementos da obra ativam processos neuróticos e psicóticos, e quando
não se está familiarizado com o código no qual ela é composta. Creio mesmo que possa haver outros mais sutis e intrincados, que uma análise minuciosa e mais demorada revelaria. Como, porém, tal análise não cabe aqui, né, essa tarefa, bem como a de deslindar ou investigar uma série de outros pontos apenas tocados no decorrer desse texto, cabe agora a você, leitor, as pistas são dadas. Então, na verdade, vou fechar aqui o texto. Eu quero que vocês comentem aí se entenderam, se ficou muito vago isso, se tem a ver com aquilo que a gente já falou. Quem quiser começar e conversar, a falar, pode falar. Sou todo ouvidos agora. 12 alunos. Vamos lá, quem vai falar? Tayane vai começar a falar? E Tayane foi embora. Luísa quer falar? Luiz Gustavo, Lohane, João Vitor, Ellen, Bernardo, Ana Beatriz, Sobral. Vamos lá, gente. Professor, cheguei tarde, não consegui acompanhar a Meet. Nem o finalzinho da minha fala, porque na verdade agora são 35 minutos que eu falei, né? Agora os restantes minutos vocês podem falar. Por isso que eu escolhi fazer esse Meet, né? Porque lá pelo YouTube, né, fica só aquela coisa do chat, e aqui a gente tem a possibilidade eu tenho a possibilidade de ouvir a voz de vocês, né? Inclusive também ver o rosto de vocês, se vocês abrirem a câmera aí. Eu acho que é uma coisa mais interessante, né? Eu falei, só retomando, falei sobre dei continuidade àquela história que nós começamos sobre a experiência estética. Achei a aula muito legal e produtiva. Tá, mas pode me falar um ponto da fala aqui do texto que você pode comentar ou fazer uma relação com a última aula que nós assistimos ou fazer uma relação com a atividade que está lá na plataforma. Não sei, ressignificar aí o que eu estou falando, né? Eu acho que não sei se eu falei para vocês ou foi para outra escola. É engraçado, né? Porque as pessoas acham que só elas estão tão preocupadas, né? Tão entristecidas, né? O professor também isolado, ele não se sente bem. E esse mecanismo aqui, diferente do YouTube, lá da página, ele é uma possibilidade de a gente se escutar, de a gente trocar, né? Ouvir a voz de vocês também é importante para os professores, pelo menos para mim, não sei todos, né? Professor, acho Oi. que ninguém fica bem numa quarentena. Acho que, tipo assim, as pessoas não ficam bem trancadas num lugar só. A minha Sim, avó, ela ficou no hospital por um bom tempo com uma doença muito grave. E ela sim. fala que foi um momento horrível da vida dela porque ela não via nem o sol. Então, assim, é muito ruim você ficar preso em um lugar e tudo mais. Então, Às essa vezes dá possibilidade uma da gente. sensação de desespero para as pessoas. Então, por isso que é importante da gente conversar e ouvir a voz um do outro, mesmo que seja a distância, entendeu? Uhum. Eu estou falando de coisas aqui a respeito da experiência estética, a respeito da arte, mas que tem tudo a ver com a nossa relação de ser humano, né? Nós somos seres humanos porque nós trocamos informações, não assim, um falando, só falando. Fala e ouve, eu preciso ouvir vocês, entendeu? Às vezes, até convivendo com as pessoas, nós aprendemos coisas e tiramos experiências disso. Sim, então. Na verdade é isso, né? Por isso que eu migrei para cá. Não sei se é mais. Acho que as pessoas preferem esse tipo de aula, assim, né? Uhum. Disso que eu falei aqui. Opa, Luísa, fala aí. Às vezes a gente sente a falta da comunicação com o professor, entendeu? Porque fica, de certa forma, complicado se comunicar escrevendo, entendeu? Às vezes o Sim, professor não então. Mas se a consegue gente pensa. entender bem a nossa pergunta, ou o que a gente quer falar, porque tem um jeito de Pode falar. repetir. Coisas. Ficou cortado. Pode repetir o início que você falou? Posso.
É porque às vezes fica difícil da gente se comunicar com o professor. Escrevendo, às vezes ele não pode entender bem a nossa pergunta, entender de uma certa forma. Então, acho que a gente poder falar com o professor assim, tipo, botar todos os alunos numa sala, sim, acho que é muito melhor do que ficar pelo YouTube, na minha opinião. Então, vou fazer isso agora, acho que é mais legal, né? E aqui eu tenho a possibilidade de gravar essa aula, entendeu? Se por acaso algum não, isso, se por acaso alguém não conseguir assistir, eu vou colocar essa aula lá no YouTube, gravada. Mas é legal que vocês falem, por exemplo, alguém teve alguma dúvida a respeito do que eu li até agora, ou alguma uma curiosidade, entendeu? Como foi? Teve uma aula que vocês perguntaram, acho que foi o Daniel que perguntou, aí eu toquei uma flauta e tal, dei um exemplo. Na verdade, né, repetindo, a partir da dúvida e comentário de vocês, a gente vai enriquecendo a aula, entendeu? Não sei quando a gente vai voltar. Professor, teve uma hora que você falou que não concordava muito com o comentário. Você pode me explicar os motivos pelo qual você não concordou com o comentário? Ah, vou falar aqui, peraí. Deixa eu ver onde é que está. É porque ele usa um exemplo que eu não achei muito legal, não. Ele fala assim, a beleza é uma garota sensual e refinada que não vai se entregando assim, sem que desprendamos um mínimo de esforço. Realmente é um comentário muito machista. Né? Achei desnecessário. Verdade, eu também não concordo com esse comentário. Então, aí eu troquei esse comentário pela amizade, né? A gente vai, à medida que a gente vai se conhecendo, vai se aproximando, vai aprofundando a amizade vai ficando mais legal. Acho que esse exemplo é mais legal do que o exemplo que ele usou, né? Tipo, foi um texto bem elaborado, mas que com um exemplo desse conseguiu estragar o resto do que ele falou. Pois é, agora que eu vi. Mas assim, não, mas deu para entender, né, que a ideia que ele está querendo dizer é que a gente precisa aprender os códigos para poder fazer com que a arte, né, seja melhor aproveitada, não é isso? Sim, deu para entender. Ah, beleza, só essa partezinha aí que a gente pode eliminar. A gente pode excluir ela do texto. Isso. Então, isso também é um exemplo de que, assim, tudo que está escrito, as coisas que estão escritas, vocês podem questionar, entendeu? Se achar alguma coisa errada, isso aqui eu não concordo. Não tem problema, é possível você questionar o que está escrito, né? É importante, até porque você desenvolve o seu senso crítico quando você faz isso. Concordo. Também concordo. Beleza. Mais algum ponto aí? Acho que todo mundo tem uma opinião própria, então é sempre importante a gente falar a nossa opinião e o nosso ponto de vista. Beleza, cara. Até agora só a Ellen e a Luísa, né, que falaram. E Nicole fez um texto muito bonito no último exercício que eu li lá, Nicole. Pô, tá escrevendo bem. Professor, é que eu sou mais de escrever do que falar, entendeu? Poxa, mas ficou muito bem escrito lá, você tá indo bem. Obrigada. Eu vou fazendo os comentários lá e, de repente, se tiver alguma sugestão para fazer, eu não sei se vocês conseguem ver, eu posso fazer o comentário no texto e ele fica do lado. Não sei se quando vocês abrirem o arquivo de vocês, não sei se vocês conseguem visualizar o meu comentário. Eu acho que eu ainda não vi isso aí, não. Eu vou até olhar ali rapidinho. Beleza, estou aqui. Enquanto a Nicole vai olhar lá rapidinho, o Bernardo quer falar nada, não, Bernardo? Ana Beatriz, Sobral. Fala aí, gente. Tô com saudade de ouvir a voz de vocês. Professor. Oi, João. Oi. É assim, eu cheguei mais ou menos no finalzinho da aula, mas na parte que eu cheguei, você estava comentando basicamente no sentimento que a obra pode passar pra gente, o jeito que a obra pode tocar a gente e tal. Aí, na minha visão, né, eu acho que, eu tinha até comentado, mas acho que você não leu, mas acho que cada indivíduo interpreta e se identifica com a obra de acordo com o seu modo de pensar. Por exemplo,
A diferença entre o livro e um filme, que eu consigo vivenciar e meio que experimentar mais da realidade dos livros do que dos filmes, porque, querendo ou não, eu me identifico mais com os livros, entende? Ah, mas tem uma explicação para isso, João. Sabe qual é a explicação? Qual é, professor? Porque, por que João se identifica mais com o livro do que com o filme? Porque o João gosta de imaginar. Quando a gente Exato. lê, Eu sou quando a assim gente lê, também. a gente começa a criar na nossa cabeça o cenário, né, as vozes dos personagens, né, tudo aquilo. Você é um criador junto com o autor, né? Então, por isso que é legal a leitura. E é muito bom que vocês. Eu recomendo que vocês exercitem a leitura. Eu, por exemplo, só consigo ler de noite, de madrugada, quando aqui está tudo em silêncio. Eu consigo imaginar melhor. É óbvio que o filme é maravilhoso, né? Mas se você pode ler um livro, né? A leitura de um livro, eu acho que é mais legal. Muito bem aí, João. É isso aí. E o seu Eu texto também acho foi que bom lá, João. ler, eu acho que ler é uma coisa muito importante porque a gente treina a nossa interpretação de texto e etc. Não é só isso não, Ellen. Além de você treinar a sua interpretação de texto, você está tendo contato com estruturas textuais. À medida que você está lendo, que você está exercitando a imaginação, você também está tendo contato com formas de escrever. Como é que eu construo uma frase? Como é que eu faço o parágrafo? Como é que eu organizo a ideia principal? Conhece palavras novas que às vezes você não conhecia. Exatamente. E quando você conhece palavras novas, Eren, você aumenta a sua capacidade de relacionar coisas diferentes, né? O seu repertório vocabular, né? Uhum, muito bom. Então, nesse caso aqui, pô, eu acabei de ler esse livro aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. George Orwell, Nunca ouvi falar. 1984. Eu tenho um livro aqui que ele é meu favorito, eu vou pegar. Isso. Esse livro que eu li agora foi esse aqui, ó. Que já está lá na plataforma. Peraí que eu vou abrir a câmera. Gente, não se assusta. Bernardo, do George Orwell também, Revolução dos Bichos. Ellen, vai abrir a câmera? Vai, abre aí. Vou. Ó, Vai mostrar dá o pra livro? ver? Por enquanto não, porque não chegou para mim ainda. Não? Se você clicar na sua tela, Aqui chegou eu já. acho que vai aparecer. Porque pode ser a internet. Para mim não chegou ainda. Vou clicar em você aqui, para eu ver. Tá. Pra mim já chegou. Agora sim. Ó, Mostra aí o livro. tem esse livro aqui. Devagarinho pra gente poder ver. Isso, bem devagar. O que o sol faz com as flores. O que o sol faz com as flores. Uhum. Rupi Kaur, que é indiano? Eu não sei, mas é uma autora e essa aqui é uma edição bilíngue. E o livro, ele é muito interessante porque é sobre poemas, sobre fases do amor. E, tipo assim, tem várias fases, né? E o livro retrata algumas fases que são. Tipo, a autora, ela meio que faz uma referência das fases das flores com as fases do amor. Tipo, por exemplo, murchar, cair, enraizar, crescer e florescer. E isso acontece muito com a gente quando nós estamos apaixonados e acaba tendo uma decepção amorosa e tudo mais. E às vezes a gente acaba se identificando com o livro. É muito bom esse livro aqui, eu recomendo muito, galera. Tem Que esse aqui bonito. também, ó, que é da mesma autora. Outro jeito de usar a boca. Isso. Tipo assim, é um livro sobre o amor, a perda, trauma, feminilidade.
e muitas outras coisas. É bem interessante também. É sobre Alguém falou, poemas. alguém publicou aí no chat O Ódio que Você Semeia. Quem foi? Esses 2 livros aí são muito bons, Ellen. Gostei. Que bom. Alguém falou aí O Ódio que Você Semeia. Acho que isso é um filme, Foi não é eu também? tava sem microfone. Luiz Gustavo. Aham. Então, é um filme também, Tem não um é? filme. É, A menina que vê o colega sendo assassinado, não é isso? isso mesmo. Então, tem uma questão social ali pesada, né? Uhum. Então, poxa, esse É filme eu muito vi. boa a história. Peraí, só um minutinho, gente, rapidinho. Quebra a sala, gente. Ele saiu. Bora fazer festa, Não, galera. que ódio, de verdade, cara. Ele tirou foto minha e mandou no grupo da sala. Que Cadê o ódio. professor? Ele saiu? Saiu. Agora começa a farra. Agora todo mundo liga o microfone, né? Vocês estão Põe falando. música, põe música, põe o batidão aí. Antes ele ligou o microfone. Desculpe, gente. Meu Deus. Ih, voltou. Voltei. Que bagunça na sala. Porque minha esposa tá sentindo mal, aí eu tive que dar um pulinho lá rapidinho. Então, o filme que o Luiz Gustavo viu é um filme também que é como se fosse esse pichote aí, que eu tenho uma certa sensação de desprazer, mas depois você, no final, tem uma coisa que, né, meio que resgata, assim, tipo, legal. Então, minha gente, mas alguém quer falar? Poxa, eu gostei dos livros. George Orwell, A Revolução dos Bichos. A gente tá Bem, falando de eu literatura. recomendo também, Qual? se quiserem ler, esse livro tá lá na biblioteca. Qual livro? O Ódio que Você Semeia. Ódio que Você Semeia, ok. Questões raciais. Pessoal, eu tenho Luísa, um livro aqui que é de uma coleção chamada Os Grandes Líderes. São biografias. Eu li a de Hitler, eu tenho a de Fidel Castro e a de... Ai, esqueci o nome. Calma aí, deixa eu pegar aqui. líderes. Os Grandes Líderes. Eu tenho a de... E a de Gandhi. Gandhi também, muito, muito bom. Aí tem as biografias. Pô, excelente. Sim, Só sim. que são pequenas. Calma aí, vou mostrar aqui. Opa. Vou botar aqui para você. Peraí, vou botar aqui para você. Agora sim, dá para ver. Aí tem aqui, Fidel olha, Castro. pequenininhos. Sim, sim. Excelente. Aí tem aqui, eu tenho a de Gandhi, eu não sei onde está a minha de Hitler. Tem esse livro aqui porque eu adoro história infantil. Histórias tecidas em seda. É poético, né? Tem 3 contos aqui, nesse livrinho. Então, pô, a capa é bonita. Tem uma menina aqui na capa, aqui, ó. Muito legal. Eu adoro essas histórias Beleza. infantis, adoro história infantil. Principalmente quadrinhos. Sensacional. Poxa, eu gostei mais dessa aula de hoje. É porque deu para interagir. Eu vou fazer... eu acho que é mais legal, né? Sim. Vou fazer o seguinte, então. Lá na plataforma, as outras atividades, quem não conseguiu fazer, eu vou estender o prazo, vou ampliar o prazo. E essa terceira atividade, ela vai constar esse livrinho aqui, do texto que nós lemos agora, da 83 a 91. Vou colocar um curta-metragem chamado Língua das Coisas, que são 15 minutos de filme, que é muito bonito, e vocês vão fazer uma relação, vão escolher um trecho do livro, né, do texto que a gente leu, fazer uma relação com um trecho do filme, ou com alguma sequência do filme que vocês possam escrever. Pode ser assim? Adorei, adoro curta. Pode ser. Professor, Fala. posso indicar um livro? Pode, claro. Beleza, peraí.
Desligar a câmera. Vou botar aqui pra você mostrar. Peraí, é Luiz Gustavo? Não, João. É esse Opa, livro peraí, aqui, João, ó. deixa eu... Isso é mais pra quem gosta Peraí, de João. ficção e tal. Jogos Vorazes? Jogos Vorazes. Leio, é Tem muito um filme, bom. não tem? Tem. Mas o livro é muito maior que o filme. Ah, E tem legal. os outros dois também. São muito maneiros. Então, É deixa mais eu pra quem falar. gosta Teve de ficção e tal. aquele filme Senhor dos Anéis. Você já viu esse filme? Já. Então, antes de imaginarem lançar esse filme, eu tinha lido esse livro. Na verdade, é um volume grandão, entendeu? Aí, quando lançou o filme, pô, é sensacional o filme. Achei muito, muito bem feito. Mas que essa coisa que você falou, né? A imaginação, não tem como você superar a imaginação. Mas, se bem que o diretor conseguiu transportar para a tela aquelas coisas que nós havíamos imaginado, entendeu? Né, João? Então, é isso Tem aí. alguns filmes, tem alguns livros, alguns filmes, na verdade, que são baseados em livros. E os filmes, eles não retratam tudo o que havia passado no livro. Um exemplo disso é A 5 Passos de Você, alguma coisa assim. E, tipo assim, eu não li o livro, mas eu vi o filme. Eu achei o filme bem, bem bonito. É de romance o filme. É sobre dois adolescentes que têm uma doença muito rara. E essa doença, duas pessoas que têm elas não podem ficar muito perto. Sim. E, tipo assim, Chorei. tinha algumas partes no livro que tiraram e não puseram no filme. E, Sim, tipo sim. assim, alguns filmes não botam tudo que estava no livro. Isso é muito frustrante. Alguém deu um outro livro aí, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é isso, Lohane? Fala com a gente aí, Lohane. Porque Vidas Secas, eu não sei se é isso, se procede isso. Se eu estiver errado, me corrija. O Graciliano Ramos, ele cria neologismos. Fala com nós aí, Lohane. O Graciliano Ramos fala dos retirantes, não é isso? Que vem do Nordeste para cá, para o Sul, para procurar trabalho. Não posso falar agora. Escreve então. O que eu falei está correto? Ah, então é isso aí. Graciliano Ramos é uma boa pedida também. É uma literatura clássica, mas assim rebuscada, né, da literatura brasileira, que não é uma coisa fácil de ler. Você tem que ter, né? Tem que ter um pouco de persistência para ler. Então, acho, meus queridos, que, né, nossa aula está acabando. Alguém já leu Dom Casmurro? Dom Casmurro, eu não sei qual autor, não lembro agora. Mas um livro muito interessante que vocês podem ler do Machado de Assis, chama O Alienista. É muito engraçado. Muito bom e muito engraçado. Eu não vi o filme, mas eu vi a peça. De Machado de Assis. Eu vi uma peça e li o livro. Muito bom. Então é isso, gente. Eu vou colocar lá a tarefa na plataforma. Gostei dessa aula. Na próxima a gente faz nessa vibe do Meet. E espero que vocês fiquem bem aí em casa se guardando. Fala, Ellen. Não, nada. Era só pra dar tchau mesmo. Ah, então beleza. Beijinho para vocês. Tchau. Tchau, Valeu. Professor. Tchau, professor. Valeu, professor. É nóis. Obrigado, gente.